Vamos fazer agora perguntas aqui. Acho que temos aqui uns 20 minutos, algo assim, para perguntas e respostas. Eu vou pedir para as pessoas se levantarem a mão, se identificarem. Vamos fazer um esforço de fazer perguntas concisas para que um número maior de pessoas possa falar. Tem uma pessoa aqui, depois o Humberto ali na ponta esquerda. Obrigada, Glória. Bom, Heloísa, da Unesp, obrigada, Glória, por ter trazido aqui para esse espaço um debate sobre o liberalismo sem poréns, sem pedir desculpas, falando claramente que você tem essa ideia liberal. Aqui no Brasil ainda é muito difícil que as pessoas simplesmente assumam isso como se houvesse um certo estigma no liberalismo. Talvez nos outros países que você tem visitado seja parecido. Eu acho que agora o desafio é nosso, o desafio de buscar em cada um dos nossos países as raízes liberais, porque nós temos, elas não estão tão ausentes assim. E criar um discurso liberal no Brasil, eu também coloco esse desafio aqui para esse espaço, também para os nossos acadêmicos, criar um discurso liberal que não aceite essa realidade que você está colocando, mas respeite, porque essa é a realidade, esses são os nossos valores. Se a gente não dialoga com esses valores, acaba, eu tenho medo, caindo muito no Mário Vargas Llosa, que é um cara que todo mundo admira, mas que perdeu a eleição, né? Quer dizer, como criar um discurso liberal brasileiro ou latino-americano? O que seria esse liberalismo ibero-americano? Acho que essa é a minha questão. Antes que tú la contestes, vamos a recolectar unas cuantas preguntas. E depois o Humberto aqui. Pode fazer a pergunta, pode se identificar. Oi? Pode perguntar, pode perguntar. A gente vai colher 3 perguntas e depois a Glória responde. Olá, Glória. Gracias por sua explanação. Eu sou o Fábio, do Filhos da Nova República. Nós somos um grupo apartidário, independente, que tenta levar um pouco de educação para o leigo. Então, temas de economia, política, direito, com essa ideia de empoderamento do povo, né? Como estimular o interesse por la educação e la política para generar consciência crítica em pessoas cuja principal preocupação é ter algo que comer? Como podemos convencê-las de que Salvador não é a solução, aunque estas pessoas creem que é o líder populista que satisfaz suas necessidades mais urgentes? Gracias. Uma pergunta mais aqui, Humberto. Obrigado, Glória, também. A minha pergunta é muito simples. Qual que é o papel da oportunidade no teu discurso, na tua visão de mundo, num continente que ainda é muito pobre? E, ao mesmo tempo, se você for eleita presidente da Guatemala, qual que seria a sua agenda de política social? Voy a unir la pregunta de la señora con la tuya porque es muy parecida. Discurso liberal en un continente como América Latina tiene que hacer 2 cosas: ver a los populistas y aprender de ellos. Necesitamos arte, música, canciones. Necesitamos tropicalizar los mensajes liberales a nuestra región. Necesitamos tomar los discursos de liberales como José Martí, Juan Bautista Alberdi, José Cecilio del Valle, liberales de la región, y volverlos algo nuevo, sacar camisetas, sacar hashtags en Twitter, sacar canciones. Lo que tú dices es cierto, la gente que no tiene que comer no va a ponerse a pensar en política, pero la gente pobre hace una cosa: escucha radio. Gente pobre es muy romántica. Llaman a la radio, piden canción de bachata, de reggaetón, dedican a la novia. Tenemos que buscar los espacios
las telenovelas, los programas de radio, los lugares donde la gente pobre recibe información para entonces insertar el discurso liberal. Pero el discurso liberal no va a funcionar si lo hacemos por la vía económica. Los liberales se han empecinado en esta región en hablar de liberalismo económico y a la gente el liberalismo económico le choca. La manera en que tenemos que hacer que a la gente le guste la libertad es por el corazón. Tenemos que hacer un trabajo psicológico y mental. Yo leí una vez un libro que se llama Los fundamentos de la libertad de Friedrich Hayek. Me gustó más que Acción humana de Ludwig Mises o que Economía en una lección de Hazlitt, por una razón. Hayek me hablaba al corazón, me explicaba que si yo era libre, era responsable de mis actos y eso me emancipaba de las decisiones de los demás. A las personas en América Latina las tenemos que fortalecer en autoestima, en psicología, porque son personas que vienen de un pasado con injusticias, violencia intrafamiliar, donde sus mismos padres les dicen, tú no puedes, tú eres tonto, tú eres pobre. Entonces, si no hacemos ese empoderamiento y metemos discurso económico, la gente no nos va a escuchar. Tenemos que empezar por ahí. Segundo, los liberales, como ella bien dijo, somos vistos estigmatizados, cerdos, capitalistas, explotadores, que no les importa la pobreza. Entonces, yo recomiendo que todos los liberales tomen una causa social. Yo, por ejemplo, con 4 amigos, fundé un movimiento hace 3 años en Guatemala que se llama Plantemos 1000 árboles, demostrando que la gente pro libre mercado también se preocupa por el medio ambiente. Hacemos siembras mensuales en la época de lluvia de Guatemala y hasta la fecha hemos sembrado 35,000 árboles. La gente llega al lugar y todo lo logramos por Facebook, abriendo una fanpage, organizándonos, buscando terreno, buscando arbolitos. No es muy caro. Entonces los liberales deben tomar causas sociales, perros, gatos, niños, ancianos, ecología, la que sea, pero la gente tiene que ver que nosotros tenemos corazón. Y lo último que necesitamos es un Che Guevara de este lado. Íconos pop, ícono cultural, festivales de música. Tenemos que mezclar liberalismo con arte, con cultura, para que la gente lo absorba mejor. Y tu pregunta, o dimenticato. Si yo fuera presidente, cuando yo sea. Hay un gran problema. El presidente en Guatemala es un títere, una marioneta, ¿sí? El presidente en Guatemala no puede cambiar ministerios, no puede reformar el presupuesto de la nación, no puede hacer muchas cosas que son necesarias. Realmente en mi país el presidente es una marioneta, pero el verdadero control está en el Congreso. Entonces, tenemos un problema. Tenemos 19 muertes violentas diarias en Guatemala, tenemos 50 de cada 100 niños en desnutrición y tenemos un robo cada 4 minutos. De cada $10 que entran al Estado guatemalteco, solo 20 centavos van a seguridad y justicia. No tenemos cárceles buenas, no tenemos policías bien pagados, no tenemos jueces. Entonces, si yo quedo de presidente y digo, en vez de 20 centavos, quiero $6 de cada 10 para seguridad y justicia, no se puede. Es frustrante, porque no me sirve de nada ser presidente. Pero supongamos que pudiera yo cambiar lo que yo quisiera cambiar. Esa sería la primera cosa. Le daría más poder al organismo judicial, le daría más dinero, le pagaría mejor a los policías para que los policías no cayeran a corrupción. Mejoraría las cárceles y los programas sociales, en vez de dar bolsas familia, daría bolsas de estudio. Hablaría con todos mis amigos que estoy haciendo en Latinoamérica, en Brasil, Unicuritiba,
unicatólica y diría, dame bolsas de estudios para guatemaltecos, yo te mando gente a que se profesionalicen. Invertiría en programas sociales de educación, no de alimentación. Otra cosa que haría es liberar el comercio. Crearía, como hizo China, zonas francas donde todo el mundo pudiera entrar a comerciar, a competir. Le pediría a Dubái, por ejemplo, a los árabes que tienen conocimiento en infraestructura, que me ayudaran a hacer un metro subterráneo para las principales ciudades de Guatemala. Necesitamos infraestructura, carreteras. Incluso invertiría en un ferrocarril en toda Centroamérica para estar conectados y poder mover productos y mover personas como se hace en Europa. Pero como te digo, no todo lo puede hacer el presidente. Vamos para uma segunda rodada aqui. Quem tiver vontade de fazer pergunta, que faça dessa vez. Então, André, Jorginho aqui no centro, depois a gente deriva aqui para as pontas. Vamos começar aqui pelo centro. Jorginho, levanta a mão, senão não consegue te identificar. Aqui. Eu acho que há uma contradição no final dessa fala. Você vem nos trazer uma alternativa fantástica para a língua portuguesa e para a comunicação, que é contrapor o populismo à república. Porque a palavra liberal ou liberalismo, em português, está condenada. Não há a menor hipótese. Você pode pôr todos esses conteúdos que você falou, que a palavra está morta. Ela se identifica com o liberalismo econômico. Então, eu creio que nós devíamos enterrar mesmo a expressão liberalismo e adotar essa solução formidável que você traz, que é a república. E não querendo pôr dentro de uma empadinha morta um bom conteúdo, ou da coxinha morta, um bom conteúdo, que seria esse todo, com o qual eu concordo em gênero e número. Muchas gracias. André. Bem, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e resolvi ir para o enfrentamento político. Eu sou também vereador da cidade do Recife. Concejal. E eu percebo também que os populistas eles estão em todas os espectros políticos. Ele não está apenas num campo ou no outro. E, no nosso caso aqui, eu acredito que o ambiente fértil para o populismo, eu acredito que essa ideia dessa construção do povo que você faz é fantástica, eu concordo plenamente. Aqui a gente tem uma falta de capacidade de alertar a população do quanto custam as coisas. Então, é como se o serviço ele fosse, você coloca uma escassez. O orçamento ele não é ilimitado. E sendo que todo mundo vai para a eleição prometendo. E no nosso caso aqui, nós temos um fator complicador, é o fato de que o nosso sistema eleitoral é do voto compulsório, é obrigatório, é mandatório o voto. Então, todo mundo tem que ir votar. E se todo mundo tem que ir votar e a maioria ela necessita de algo, o discurso populista ele é muito atrativo. E não é apenas atrativo para quem é do partido A, B ou C, de praticamente todos os partidos, principalmente ante um alto grau de ignorância em relação ao custo das coisas. Por exemplo, quanto é que custa todo o nosso arcabouço institucional, que, de certa forma, funciona para combater o populismo também. Agora, uma observação que eu tenho, quando você tocou na questão da agenda, eu elegi como a diretriz do meu mandato a questão da educação. Então, nós fiscalizamos todas as escolas públicas do município, que é uma escola pública que consome, por cada criança, R$ 800 na escola pública, que é muito mais caro do que o que nós pagamos até mesmo em boas escolas privadas. Então, quando você vai para o discurso público e diz, olha, o seu filho vai para uma escola e ele não aprende, mas essa escola custa R$ 800 por mês. Então, as pessoas começam a perguntar, poxa, como é que pode eu mandar uma escola que não ensina e é tão cara?
E nós temos um estoque futuro que vai alimentar o populismo, é que essas crianças que vão para as escolas públicas e elas não são educadas, elas no futuro serão adultos sem capacidade de trabalho, porque não têm capacidade de abstração. Então, a pergunta para você é como é que você encara, eu acho que você dedicou pouco tempo a essa questão da educação na formação do discurso. Obrigado. Vamos lá, eu vou abusar de tua capacidade de síntese. E vou recolectar umas perguntas mais para que tu las enfrente a uma sola vez. ¿Te parece? Sim. ¿Quieres apuntar algo? Não? Sim. Alguém dá uma... Então, vamos lá. Então, aproveita, eu vou pedir um imenso esforço de todos aqui para fazer perguntas curtas, objetivas, terminadas com ponto de interrogação. Então, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Cássio, eu sou editor de livros. Eu queria aproveitar essa pergunta dele sobre educação. No Brasil, nós temos um sistema educacional absolutamente contaminado por princípios marxistas. Meu filho estuda num colégio particular, de classe média alta, onde os professores ensinam que os princípios que o pai dele vive são errados. Como alterar, ou como transformar, ou como descontaminar o sistema educacional tão contaminado de marxismo hoje? Muito bem, olha, para reforçar, acabei de saber aqui que temos mais 15 minutos no máximo para a Glória sair daqui, ela tem outros compromissos. Então, vamos pegar mais perguntas e vamos acelerar o passo. Vamos lá, gente, vamos se decidir quem é que vai fazer e vamos fazer rápido. Bom, sou Janaína Lima, sou uma jovem da periferia da Zona Sul de São Paulo, e a gente vive um cenário de exclusão, em que muitos os pontos que você destacou de Guatemala, eu vejo na minha comunidade, e vejo como isso um ímpeto para nós superarmos isso dentro da sua fala. Agora, como que eu gostaria de pontuar com você? Esse cenário de exclusão, em que o populismo se apropria e tenta manipular, criando condições econômicas e sociais para que essas pessoas vendam a sua dignidade em troca de um salvador da pátria, e como uma jovem, por exemplo, como eu, que disse não a isso, reinventei minha história, e com menos de 26 anos, ocupei um cargo de unidade gestora de unidade de programas de juventude, atingindo, antes dos meus 30 anos, não 1 milhão, conquistando o meu primeiro R$1 milhão, mas sim alcançando mais de 1 milhão, impactando vidas. Como que eu falo? E você inspira os jovens brasileiros que vivem numa condição de exclusão, vítimas desse sistema opressor, populista, a dizer sim à república, a construir essa república possível que você está apresentando e dar início a um Brasil próspero, a um Brasil protagonista do indivíduo e não de um líder imaginário que seria o povo representado. Mais duas perguntas, senão não vai dar tempo da Glória responder. Aqui e ali na ponta. Eu sou Inês Carvalho, eu faço parte de um projeto de qualidade de educação no Brasil, que chama Todos pela Educação. É um projeto que trabalha a qualidade da educação, especialmente na área pública, e desde 2006 a gente tem se dedicado a estabelecer metas e indicadores para começar a trabalhar essa questão dos números da educação, de forma que a gente possa acompanhar isso dentro da gestão pública. Quando ele se referiu ao custo de R$800 por aluno, a informação que eu tenho é a seguinte, quer dizer, é um questionamento que eu faço. Desculpa a indelicadeza, eu vou te pedir para você fazer a pergunta, porque nós vamos estourar o tempo de todo mundo. É só um dado que eu quero dar. R$800 não é o valor que chega no aluno, é o custo bruto. Então, existe uma questão muito grave, que é o custo de gerenciamento da gestão mesmo da educação. Legal. Obrigado. Última pergunta ali na ponta esquerda, o rapaz que está com
o braço mais do que esticado, está quase distendido já. Glória, boa noite. Agora. Eu sou Rafael. Eu e mais alguns colegas advogados, nós nos impressionamos muito com a causa do Foro de São Paulo. Então, há mais de 2 anos, nós fazemos uma investigação para tentar descobrir o que ainda resta do Foro de São Paulo, o que é o Foro de São Paulo. A gente queria saber quais são as implicações disso ainda hoje. Elas existem ainda hoje? Pelo que a gente vem pesquisando, porque as atas não estão disponíveis mais dos recentes, o que nós vemos até onde estava disponível é esse plano que você falou. E ele se concretizou depois de 10 anos. Você sabe, você tem alguma informação se o Foro de São Paulo ainda é relevante? Ah, no, bueno, te perguntou. ¿Qué pasa con el Foro de São Paulo? Sí, una torre relevante en la República. Ok, muchas gracias. Educación. Primero, yo soy libertaria en mi ideología, pero mi Disneylandia libertario lo reservo para mi vida y mi cabeza. Soy consciente que vivo en una de las regiones más pobres del mundo y con mucha ignorancia. Entonces, en cuestión de educación, yo apoyo el sistema de vouchers educativos, de vales educativos, porque los vales le dan al padre de familia el poder de decidir en qué escuela ponen a sus hijos, y de esta manera se crea una competitividad escolar donde las escuelas compiten por recursos meritocráticamente. Entonces, así el padre tiene más control de lo que le enseñan a sus hijos y de mejorar los cursos. Para mí es una alternativa que puede funcionar para empoderar al padre, involucrarlo con la educación de su hijo y poder decidir a qué escuela premia. Y asimismo las escuelas cobran los vales después de dar resultados, no antes, evitando también fugas de corrupción y capital. Tecnología y educación. Hay 2 maneras en que la educación ahora es libre. Primero, la tecnología. Los niños ya no están condenados a aprender solo lo que el Estado quiere que sepan. Ahora, a través de la tecnología, usted le puede enseñar a su chica discursos diferentes a lo que aprende en la escuela. Pero usted tiene una gran ventaja. Usted tiene a sus hijos en colegio privado. Usted es cliente. Ellos son empleados. ¿Qué hace uno cuando llega a un restaurante y le sirven un plato que tiene una mosca, un insecto? Lo devuelve, exige. Como cliente, usted tiene derecho a exigir la educación que le van a dar a sus hijos, cuáles libros, cuáles cursos. Si yo fuera usted, me reuniría con más padres de familia y examinaría todos los cursos, historias, sociales, ciencias naturales, y entre todos iría en bloque como cliente a proponer a la directora del colegio: queremos que se enseñen estos libros, que se proyecten estos documentales, que a los niños se les dé esto. Si el colegio quiere dinero, va a hacer caso. Entonces hay que ejercer. La gente que tiene a sus hijos en escuelas privadas tiene que comportarse exigente como cliente, porque el cliente siempre tiene la razón. Luego, menina, en la periferia de la que tú vienes, ¿cuál es la radio que más se escucha? ¿Existe una radio que los jóvenes escuchen? Tú tienes la voz, el carisma y las ideas para ir a tocar la puerta de esa radio y pedir un programa, un espacio, y empezar a empoderar a esos jóvenes con tu experiencia de vida. Eso fue lo que yo hice. Yo en la radio hablaba de liberalismo sin hablar de liberalismo y metía psicología, empoderamiento y autoestima en los jóvenes en Guatemala. A través de un medio de comunicación, con el privilegio que es un micrófono, tú puedes empezar a transformar vidas y a influir. Busca espacios en radio, televisión, internet, donde sea.
Tú conoces tu periferia, tú sabes lo que a los jóvenes les gusta. Entonces busca lugares para expresarte porque tienes el talento, tienes el carisma, tienes la voz y sobre todo tienes las ideas. Y voces como la tuya son las que hacen que otros se inspiren a cambiar. ¿Sigue vigente el Foro de Sao Paulo? Para mí sí. Sigue vigente a pesar de que Venezuela está en escasez, la corrupción está llegando a los suelos. Pero una cosa, todo sistema totalitario tiene fin. Cuando murió Stalin, la Unión Soviética empezó a liberalizarse. Cuando murió Mao Zedong, Deng Xiaoping empezó a liberalizar China. Más o menos, históricamente, toma 30 años regresar a las condiciones previas al régimen totalitario. Eso fue lo que le tomó a la Unión Soviética, lo que le tomó a China y probablemente lo que le va a tomar a Cuba ahora que muera Fidel. Entonces, sigue teniendo vigencia, pero no te quepa duda, los sistemas igual así fracasan y colapsan, porque como dijo Margaret Thatcher, el socialismo funciona mientras haya dinero y mientras haya quien lo produzca, pero llega un punto donde el dinero ajeno se acaba y entonces ya no hay cómo pagar. Muchísimas gracias.